Deus, abra suas Bíblias no Evangelho de João e vamos lá. Eu quero muita atenção dos irmãos hoje, porque nós estamos tocando em aspectos nevrálgicos da verdade. Que maravilha é poder olhar para trás e ver como que Deus, Ele tem caminhado conosco na nossa história, né, de ministério. Estamos agora dentro da casa dos 18 anos de ministério. Começamos em 1999. Portanto, este ano passado, em dezembro, nós fizemos 17 anos completos. E agora estamos caminhando para os 18 anos. Estamos já atingindo a maioridade. Se tiver alguma relação aí com o que se entende aqui no Brasil por maioridade, com o que a Bíblia fala sobre a maioridade dos filhos de Deus, então nós estamos exatamente no ano do Evangelho de João, que de todos os evangelhos os escritos, é o Evangelho da maioridade. Não parece uma coisa assim, combinada? Fala a verdade. Não, os irmãos estão entendendo? Não parece uma coisa arranjada? O pastor Alexandre sentou lá e tal. Mas não, as coisas acontecem tão naturalmente que nós vamos percebendo esses links com o tempo. De repente, estamos na casa dos 18 anos e estamos tratando exatamente da maioridade dos filhos de Deus a partir do Evangelho de João. Que maravilha! Mas olhem na sua Bíblia, nós já falamos muita coisa do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 14, e eu quero que vocês atentem para um detalhe, porque a partir do versículo 15, você tem aí o testemunho de João Batista, sim? Você tem, a partir do versículo 19, João repete o seu testemunho, tá certo aí? No versículo 29, João Batista torna a repetir o seu testemunho. E aí depois vem o batismo de Jesus. Então, eu quero que os irmãos vejam isso. Que os irmãos não fiquem assim, perguntando por que João Batista... Não, tudo bem, que João Batista deu o seu testemunho. É natural, porque ele veio como testemunha, a fim de dar o testemunho acerca do Logos, da vida, da luz. Mas a Bíblia, de repente, diz... a Escritura, que João repete o testemunho. E depois diz que ele torna a repetir o testemunho. Isso um após o outro. Seria, porventura, uma mera descrição de que João Batista tivesse dado o seu testemunho, depois repetido o seu testemunho, depois repetido outra vez? Os irmãos vão perceber, eu não vou entrar hoje aqui, porque eu tenho uma mensagem adicional para fazer antes de entrar nesses testemunhos do João, mas só para os irmãos começarem a refletir sobre essas 3 vezes em que João dá o seu testemunho. A primeira vez, quando ele dá o seu testemunho, ele fala em relação ele fala acerca de Cristo em relação à lei. Podem observar aí. Na segunda vez em que ele dá o seu testemunho, porque algumas pessoas foram procurá-lo, ele vai dar o testemunho dele em relação aos profetas. E na outra vez que ele repete, ele dá o testemunho acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a relação aqui está muito clara. Ele vai falar no seu testemunho acerca de Cristo em relação à lei, acerca de Cristo em relação aos profetas, e acerca do Cristo enquanto Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é de fato a sua missão. Então, se nós temos Cristo no primeiro testemunho, temos Cristo no segundo testemunho, temos Cristo no terceiro testemunho, e no primeiro testemunho você tem a lei, e em seguida no segundo os profetas, e então em terceiro o Cordeiro de Deus, se vê claramente que Cristo em cada um dos testemunhos está posto numa relação de adversidade à lei e aos profetas. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo?